Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Eu quero dar início à nossa devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis, convidando você a abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de número 2 até ao de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus amigos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meu querido irmão, querido amigo, é possível que nós muitas vezes atribuímos essas devocionais a pessoas cuja fragilidade da fé seja algo evidente, a pessoas novatas da fé, novos convertidos, ou então atribuirmos essas mensagens devocionais a pessoas que estão desviadas dos caminhos de Deus. No entanto, nós estamos diante de um texto que nos apresenta um dos gigantes das Escrituras Sagradas. Jesus disse que, semelhante a João, dentre os nascidos de mulher, João era o maior de todos os personagens. E de uma forma muito particular, eu gosto de observar a história de João Batista, observando o Evangelho de Mateus. Porque nós percebemos no Evangelho de Mateus uma proximidade das figuras de Jesus e de João Batista. O Evangelho de Mateus nos permite olhar para a vida de Jesus por meio de passos. No capítulo de número 2, no versículo 1, nós temos o primeiro passo da história de Jesus, que é a sua infância. Você deve estar lembrado que João Batista era primo de Jesus e apenas 6 meses mais velho que Jesus. E pouco antes do nascimento, alguns meses antes, a Maria havia estado com Isabel, a mãe de João Batista, durante o momento de gravidez de Isabel. Então nós já percebemos desde a infância a proximidade de João Batista e de Jesus. Andando um pouco mais nas escrituras de Mateus, no capítulo de número 3, nós entramos no segundo passo da vida de Jesus, que nós chamamos de o ano da preparação. Jesus está morando em Nazaré e Jesus ele sai de Nazaré para a região da Judéia para acompanhar o ministério de João Batista. No capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, no início do ano da preparação de Jesus, Jesus está próximo a João Batista. O capítulo de número 4, do versículo 12, nós vamos encontrar o segundo ano do ministério de Jesus. Jesus não vai mais estar em Nazaré, ele vai se mudar para a cidade de Cafarnaum, e o motivo que nós vamos encontrar está no versículo 12 do capítulo 4, que diz assim: Ouvindo, porém, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui, a prisão de João Batista, ela foi o elemento que chamou Jesus para iniciar o ano da sua popularidade. O capítulo de número 14, nós vamos encontrar outro elemento importante, que é o terceiro ano do ministério de Jesus, é o ano que nós chamamos de o ano da paixão. E o motivo para Jesus sair da popularidade para a paixão está relacionado também a João Batista. O capítulo 14, versículo 1 diz: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus
e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele opera forças miraculosas. O quinto passo de Jesus é justamente o passo que nós chamamos de vida ressuscitada. Dos 5 passos, 4 deles, nós percebemos a proximidade de João Batista e de Jesus. Nós estamos tratando de um gigante da fé. João Batista foi o precursor. Ele foi predito pelos profetas do Antigo Testamento como alguém que prepararia o caminho para o Messias, que era Jesus. João Batista era um homem de uma vida muito austera. Ele morava no deserto, ele se vestia com roupas de pelos de animais, pelos de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e ele tinha uma pregação muito forte. Ele confrontava os religiosos com a falsa religião, ele confrontava os adoradores com a falsa adoração. A palavra-chave dura na pregação de João Batista é raça de víboras. E dessa maneira, João Batista ele desenvolve o seu ministério. Nesse capítulo de número 11, nós estamos no chamado o ano da popularidade de Jesus. João Batista estava preso desde o capítulo 4 do Evangelho de Mateus até o capítulo 11, que vai ser o contexto desse momento de João Batista. E não obstante fosse um gigante da fé, nós vamos encontrar este homem com dúvidas que atormentavam profundamente o seu coração. Eu gostaria que você pensasse comigo por alguns instantes o seguinte: João Batista tinha um ministério muito próspero. João Batista tinha um ministério em que seguidores o acompanhavam em número muito expressivo. Mas João Batista mesmo, ele havia pregado acerca de Jesus, dizendo o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Acerca de Jesus, João Batista disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Agora João Batista está preso, o tempo está passando, João Batista percebe que a sua prisão ela vai terminar em morte e dúvidas estão machucando o coração desse gigante das Escrituras. Eu penso que nós devemos ter muito cuidado para não atribuirmos a João Batista um sentimento de decepção em relação ao próprio ministério ou de inveja em relação ao ministério de Jesus. É fato que João Batista, que outrora tivera um ministério tão próspero, ele agora está no ostracismo. Ele está esquecido no cárcere, numa prisão. E Jesus agora é popular. Muitos discípulos de João Batista, um deles foi André e João, largaram João Batista para seguir a Jesus. Então João Batista ele passa por um momento em que Jesus está livre e ele está preso. Jesus é popular e ele caiu no ostracismo, ele caiu no esquecimento. Jesus opera maravilhas e João não faz mais coisa alguma. Mas, irmãos, com certeza, essas coisas não abalaram João Batista. A tristeza do coração de João Batista, as dúvidas que atormentam o seu coração, não é pelo fato dele ter perdido a popularidade. Muitas pessoas há que elas se encontram amargas hoje porque elas perderam a popularidade. Elas foram famosas, elas foram expressivas e hoje não são mais. Alguma outra pessoa tomou o lugar delas. O que atormenta de fato o coração de João Batista é o seguinte: Jesus é o Messias e naquele primeiro século todo judeu aguardava a vinda do Messias. E o Messias ele era entendido principalmente como um líder político que haveria de libertar Israel do cativeiro romano e conduzir Israel a uma posição elevada, como nos dias de Davi. Afinal de contas, o Messias era filho de Davi. E João Batista tinha certeza que Jesus era o Messias. Mas João está preso, o tempo está passando, ele percebe que a morte está chegando para ele e Jesus não se manifestou ainda como Messias. Então a pergunta que ele faz é muito significativa. És tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? As dúvidas brotaram no coração daquele gigante da fé. E as dúvidas consistiam nisso. Será que ele havia se enganado acerca de Jesus? Será que Jesus não era o Messias?
O Messias seria outro? Meus irmãos e queridos amigos, é muito bom quando nós lembramos do texto bíblico. João Batista, ele experimentou coisas que outros não experimentaram. Ao batizar Jesus, ouviu-se uma voz que dizia, né? Eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, João Batista, ele tinha ciência de quem era Jesus. Mas a situação de aflição pela qual ele passava fez enfraquecer a fé daquele homem. Como anda a sua fé? Nesse momento que nós estamos aqui conversando, nesse momento que nós estamos buscando uma palavra de esperança para um coração angustiado, como anda a sua fé? Você tem ciência do que abalou a sua fé? O que abalou a fé de João Batista foi o fato de que o tempo estava chegando e Jesus não havia se manifestado plenamente ainda como Messias. O que tem abalado a sua fé? Pode ser que problemas familiares, problemas relacionais ou até mesmo a vida na igreja. Porque a igreja é um lugar maravilhoso, mas a igreja aqui na terra não é perfeita. Então é possível que nós tenhamos problemas de relacionamento na igreja, dificuldades nas igrejas das quais nós participamos, e isso pode abalar a fé. Na verdade, muitas pessoas há hoje que estão fora da igreja justamente porque passaram por uma decepção dentro da igreja. O que abalou a sua fé? O que tem abalado a sua fé? Você precisa de uma palavra de esperança para que a sua fé seja fortalecida. João mandou discípulos a Jesus. E esse homem que tinha uma dúvida que atormentava o seu coração, agora ele vai ter uma confirmação que vai pacificar o seu coração atormentado. E essa pacificação consiste na palavra de Jesus para João Batista. O texto de Lucas, no capítulo 7, vai nos dizer que os discípulos de João Batista, eles chegaram no momento que Jesus estava operando maravilhas, que Jesus estava fazendo milagres. E então vai nos trazer esta citação aqui. Os cegos, para dizer para João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Todas essas eram características que só eram possíveis de serem percebidas no Messias. Somente o Messias poderia operar todas essas maravilhas. Então o coração angustiado de João Batista foi pacificado com a confirmação de que Jesus era o Messias. Eu quero convidar você a pacificar o seu coração nesse momento, que a angústia, a aflição toma conta da sua vida, levantando os olhos para os céus e entendendo que Jesus, ele é o Messias. Jesus é o Cristo. A palavra Messias e a palavra Cristo têm o mesmo significado. Ele é o ungido de Deus. Ele é escolhido de Deus. Escolhido de Deus para quê? Para carregar as nossas enfermidades, para carregar as nossas dores, para prover paz plena e alegria completa para a nossa caminhada. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Bondoso Deus, muito obrigado pela palavra que nos é concedida nessa noite. Observamos as Escrituras, João Batista, o precursor do Senhor Jesus, aquele gigante da fé, mas que o seu coração foi tomado de muita turbulência pelos dias aflitivos pelos quais ele passava. Pode ser que neste momento esteja nos ouvindo alguma pessoa, irmão, irmã, que teve dias na fé em que uma fé robusta se manifestou. Teve dias de fé em que foi exemplo para muitas pessoas, mas que hoje passa por uma aflição tal, por um tormento tal, que a fé se encontra enfraquecida. Ó Deus, fortaleça esse coração. Fortaleça, ó Deus, esta fé com as promessas contidas na Tua palavra, que o Senhor é aquele que fez maravilhas, o Senhor é aquele que faz maravilhas, e maravilhas maiores estão reservadas para todos aqueles que creem. Conforta, pacifica, sim, o nosso coração, como no passado o Senhor fez com João Batista.
É a oração que nós fazemos, ó Deus maravilhoso e bendito, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu quero te convidar para participar conosco amanhã, às 19h30, nas páginas da Igreja Presbiteriana de Muriaé, do estudo bíblico que nós estamos fazendo do livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe você e até a próxima quarta, quando teremos novamente uma palavra de esperança para tempos difíceis.